Meus amados, bom dia. Quero trazer uma palavra e ainda falando sobre o profeta Eliseu. Essa palavra está em 2 Reis, capítulo de número 5. Diz a palavra do Senhor que existia na Assíria um homem, capitão de exército. O nome dele era Naamã. Este homem, ele era grande diante do seu Senhor, diante do rei da Assíria. Ele tinha muito respeito diante deste rei. Porque pelo rei, ele dava o livramento a toda a Assíria. Ele era do combate. Este homem era de frente de guerra. Este homem era um herói de valor. Mas ele era leproso. E nós vemos um princípio nesta palavra. Muitos são os homens que estão assentados em verdadeiras cadeiras de honra, deputados, senadores, presidentes, ministros de justiça, juízes de direito, administradores de uma determinada sucursal, presidentes de paraestatais, pessoas que estão aí no Brasil, governando, senhores de si mesmo, mas são leprosos. Uma pessoa, quando ela rouba ou quando ela tem doença, ela não consegue aproveitar com clareza aquilo que chega nas suas mãos. Porque existe algo que não deixa ela regozijar, ela se alegrar, ela ser feliz. Naamã era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem que andava na presença do Senhor, em espírito e em verdade. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, este homem, ele era infeliz, porque era leproso, era doente. E lepra, naquele tempo, causava feridas por debaixo daquelas armaduras. As pessoas olhavam para Naamã, mas não viam o que estava debaixo das suas armaduras, debaixo das suas roupas, as feridas, o fedor. Mas ele saía com as tropas. Ele vinha até mesmo à terra de Israel. E numa dessas viagens ele levou presa uma criança, uma menina, um adolescente, para servir como escrava na sua própria casa. E às vezes nós entendemos que Deus, mesmo permitindo que uma pessoa fique escrava, ou fique numa determinada situação, ou que não tenha um emprego de honra, aquela pessoa era colocada em determinado lugar com um propósito. Às vezes o seu propósito é a pregação do Evangelho para uma determinada pessoa no lugar que você está. Mas enquanto você não entender isso, você não será liberta ou liberto desta escravidão. Porque Deus, ele tem um propósito em tudo. A Bíblia diz que Deus, ele faz o querer e faz o efetuar na vida das pessoas. E essa menina vai e diz àquela senhora, a mulher de Naamã: antes que meu senhor estivesse diante do profeta, que está lá em Samaria. Ora, ela falava de Eliseu. E ele, Eliseu, ia restaurar a lepra do meu senhor. Então, foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim me falou a menina da terra de Israel. Desta forma, ela falou que lá em Samaria tem um homem de Deus, tem um profeta da casa do Senhor, tem um homem que anda segundo o Espírito do próprio Deus. E o rei da Assíria ficou comovido, porque ele sabia que Naamã era um homem de princípio, era um herói de guerra. Naamã era um comandante de excelência. E ele manda Naamã se aprontar, porque nessa época, Jerusalém, todo Israel,
era cativo por causa da Assíria. E ele fala: vai, anda. Eu vou escrever aqui uma carta, Naamã, ao rei de Israel. Eu vou escrever aqui para que ele tome da sua mão até mesmo 10 talentos e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Porque o rei pensava assim: se eu pagar bem, o meu servo Naamã vai ser curado desta lepra e vai voltar às frentes de batalha e vai comandar o meu exército. Tem gente que pensa que profecia, um ato de cura, uma ligadura, tem que ser pago. E isso também parte da inteligência dos homens e das mulheres de Deus. Muitas das vezes eles vão para cima dos montes para orar por pessoas com o sentido de ter dinheiro, de ter um retorno. E não é assim que funciona. A Bíblia diz que quem te supre é Deus. É Deus quem vai tocar nas pessoas, é Deus quem vai levantar as pessoas para que o teu ministério cresça. Um dá um pouco aqui, o outro dá um pouco ali, e daqui a pouco o ministério de Deus vai crescer. Mas é Deus que tem que tocar estas pessoas. A pessoa ela não tem que sair de casa com o sentido que profecia tem que ser paga. Mas se Deus colocar ao seu coração que ela tem que entregar determinada quantia na mão de um servo, aprove Deus conforme o desejo do seu coração, porque também haverá multiplicação a 30, a 60 e a 100 por um, quando você traz ao altar com excelência. Quando você traz ao altar com princípios bíblicos. Quando você traz ao altar para que o próprio Deus abra as janelas do céu ao seu favor. Porque da maneira que tu planta, tu vai colher. E Naamã sai dali de Israel, vai até Israel com esta carta na mão, dizendo que logo que chegar com esta carta, que todos saibam que o rei enviou a Naamã, o servo fiel. E esse pedido nesta carta constava: eu quero que você venha curar a lepra de Naamã. Sucedeu que o rei de Israel, quando lê esta carta, quando ele vê todo o inteiro teor desta carta, ele rasga as suas vestes numa medida de desespero, e ele clama, e fala em alta voz, e fala desta forma: por acaso sou eu Deus? Por acaso eu sou profeta? Por acaso eu sou algum homem que tem esses dons de excelência? Por acaso procura o rei da Assíria algum motivo para matar a minha pessoa? Por acaso quem sou eu para vivificar este homem? Quem sou eu para dar vida? Quem sou eu para curar? Para que este envie a mim um homem leproso e que eu venha curar a sua lepra? Ora, aqui há um princípio: quem é rei, é rei. Davi era rei, mas ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele era um pastor na casa de Israel, mas ele não tinha esses dons. Porque Deus distribui dons a cada um para o que for útil. O rei de Israel, ele estava sentado no trono para governar, para administrar, porque não há autoridade que não seja imposta pelo próprio Deus. Mas a Assíria, naquele tempo, lançava pressões sobre Israel, até mesmo para Israel pagar tributos. E o rei de Israel vê nesta carta uma afronta, como se fosse para tirar a paz do rei. Então, o rei de Israel, ele pensou desta forma: ora, esse rei da Assíria, ele está buscando ocasião para vir contra mim. Mas o profeta Eliseu ficou sabendo
de tudo o que tinha acontecido, da carta que tinha chegado ao reinado, porque Eliseu era homem de Deus. E quando sucede que Eliseu fica sabendo de toda essa situação, que o rei tinha rasgado as suas vestes, Eliseu manda dizer ao rei: por que rasga as tuas vestes? Deixa ele vir, e saberás que há profeta em Israel. Eliseu, ele tinha segurança de quem ele era, de quem ele era em Israel, o profeta que ele era diante de Deus, o preço que ele pagava para ter esta comunhão com Deus. Eliseu, ele tinha essa consciência. E o rei de Israel manda: então vá, pega um dos seus servos e direciona a Naamã até a casa de Eliseu. E Naamã vem a Eliseu, vem com seus carros, carruagens, cavaleiros, para a porta do profeta Eliseu. E Eliseu, meu amigo, nem sai lá fora. E um dos mensageiros do rei vem dizendo: olha, meu senhor Eliseu, está aí fora Naamã, está aí fora o bendito do rei da Assíria, está aí fora o capitão de guerra, está aí fora um homem de excelência que combate o bom combate lá na Assíria, está aí fora com seus carros, carruagens, cavaleiros. Amados, a Bíblia diz e relata, pelo sentido da palavra, pelo lato da escrita, que Eliseu simplesmente diz, lá de dentro mesmo da casa, manda ele se lavar 7 vezes no Jordão. Olha a palavra do profeta. Palavra de profeta tem poder. Assim como o profeta falar, assim será na tua vida. Você tem que crer, o tempo é de Deus, mas a palavra de um profeta não pode demorar muito tempo para se cumprir, porque até o seu ministério é colocado em xeque. Algumas coisas têm que começar a acontecer, tem que vir sinais, prodígios, maravilhas da parte do próprio Deus para confirmar esse ministério profético. Ele manda que Naamã vai lavar, lava a tua carne lá no Jordão e será curado, e você vai ficar purificado, e você vai ficar alvo como a neve. A tua pele será limpa. Porém, Naamã foi indignado. Ora, Naamã era um ímpio, ele não entendia aquilo que o Espírito Santo trazia a Eliseu, a revelação. E ele foi embora, voltando para a Síria, indignado, ao ponto de provocar uma guerra entre o rei da Assíria e o rei de Israel. Mas ele dizia consigo, certamente, ele deveria ter saído. Ele deveria ter se colocado em pé lá naquela porta para falar comigo, invocar o nome do Senhor, seu Deus. Ele deveria ter orado por mim. Quem foi que disse que profeta tem obrigação de orar por você? Profeta, ele só vai te falar algo quando Deus revelar. Ele só vai orar quando Deus mandar orar. Profeta é direcionado por Deus e não pelo teu querer. Profeta, ele tem uma direção de Deus. Ele é de particular interpretação na presença do Todo-Poderoso. Ele é movido pela mente do próprio Senhor. Profeta, quando ele vem a agir, é porque Deus é com ele. O profeta, ele só deu uma ordem, vai e lava 7 vezes. Mas Naamã pensava que ele tinha que invocar e passar a mão sobre o lugar das feridas para restaurar a lepra que estava sobre o seu corpo. Amados, profeta, ele tem uma direção e nunca é o que você pensa.
O profeta, ele tem a comunhão em espírito com o próprio Deus. Naamã, ele falava, lá na Síria, tem Abana, que é um rio de excelência. Tem Farpá, tem os rios de Damasco, tem os melhores rios de todas as águas desta região, melhores até mesmo do que os rios de Israel. Por que eu não posso me lavar lá na Assíria e ser purificado lá? E voltou indignado pelos caminhos que iam de volta para a Assíria. Pessoas se indignam, porque elas querem ouvir, às vezes, uma palavra de aconchego para que saia da boca do profeta. Uma palavra conforme ela pense, não conforme o profeta fala, ou não conforme Deus revela. Ela está esperando o profeta acariciá-la, o seu âmago, o seu ego. E não é assim que funciona. Deus, ele quer tratar as pessoas por dentro, provocar curas interiores, despertar ao poder do Evangelho. Mas Deus, muitas das vezes, ele não começa do jeito que você quer. Mas o final, talvez seja conforme o desejo do seu coração. Porque Salomão falou, melhor é todo fim do que todo o começo. Então, os servos de Naamã, que foram com ele naquele dia, falaram para ele, meu senhor, se o profeta dissesse para ti coisas grandiosas, viesse aqui, curasse a tua enfermidade, clamasse ao Deus de Israel, o senhor não ia fazer? Se ele fala, vai lá e se lava nos rios de Damasco, o senhor não ia fazer? Agora, ele só disse para ti, vai ao rio Jordão, mergulha lá 7 vezes e será purificado. Ora, vai lá e mergulha e vê o que dá. Se o profeta falou, assim como ele falou, faz. O que o senhor vai perder nisso? Olha o conselho. Amados, há pessoas que são levantadas para dar conselhos. Há pessoas que são levantadas para acalmar o furor. Há pessoas que são levantadas simplesmente para trazer a calmaria, o domínio próprio. Esses servos de Naamã falou, não é nada demais. E Naamã acata o conselho. Ele estava cheio de furor. Às vezes, um conselho vai apagar o fogo que estava iniciando para incendiar toda uma floresta. Então, ele desce ao Rio Jordão e começa a mergulhar Quem sabe os pensamentos de Naamã naquele dia fosse, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou mergulhando nesta lama, nesta água barrenta? 2, por acaso, ele não poderia me mandar para os rios de Damasco? 3, olha só como é que eu estou sendo tratado, como um bicho, estou mergulhando aqui como um porco. 4, por que eu fui ouvir o conselho desses meninos? 5, meu Deus, o que eu faço neste lugar? 6, esse profeta desdenhou de mim, eu sou um capitão de guarda. 7, ele levanta e ele vê que ele está curado. O processo você pode não entender. Você pode não entender o que Deus está fazendo na sua vida. Você pode não entender o porquê que Deus te chama 7 vezes na presença dEle. Você pode não entender o que Deus realmente quer contigo. Mas melhor é todo o fim do que todo o começo. E ali tornou-se a carne daquele menino, daquele Naamã, como a carne de um menino. Ele ficou purificado e ele volta correndo ao homem de Deus. Agora é fácil, já que aconteceu a situação, aconteceu conforme a palavra
do profeta, agora é fácil adorar a Deus, agora é fácil reconhecer o ministério. E ele volta com toda aquela comitiva, e chega, e se põe diante de Eliseu, e diz: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Deus, no Deus de Israel. Olha ele reconhecendo a grandeza de Deus por causa do homem de Deus. Amados, Deus vai ser reconhecido segundo aquilo que nós falamos, segundo aquilo que nós pregamos. Jesus fala: este evangelho do reino será pregado por toda a terra, eis que vos dou autoridade e poder. Ou por acaso não podemos nós fazer as mesmas obras que os antigos fizeram? Jesus falou: eis que farão obras maiores do que esta. E Naamã fala: agora pois peço que aceite uma bênção do teu servo. Amados, tem hora que não é tem hora que não é de você receber bênção, não. Eu lembro de uma certa vez que uma mulher chegou com um pacote de dinheiro dentro do carro e falou para mim assim: olha, eu vim aqui te trazer o dízimo e a oferta. Aí eu falei: quem foi que disse que esse dízimo e essa oferta é meu? Leva para casa de oração, aonde tu és serva. Porque naquele tempo eu não tinha CNPJ de igreja, porque naquele tempo eu não tinha matrícula estadual de uma igreja, porque naquele tempo Deus não tinha me revelado o altar, e eu não poderia me aproveitar, porque se cumpriu uma profecia na vida daquela mulher. Tem hora que você tem que recusar para crescer em fé, para ter um ministério grandioso diante de Deus. A Bíblia fala que aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Eu não posso pregar o evangelho no sentido de ficar rico. Deus é quem vai movimentar o reino dele a favor da igreja, reino de Jesus Cristo, que hoje é registrada, que hoje tem a sua inscrição estadual. Hoje nós somos altar, hoje nós podemos receber. Mas naquela época nós não podíamos, porque nós estávamos crescendo. Porém, Eliseu ele fala: vive o Senhor, cujo a presença eu estou, que não aceitarei isto. Eu não posso, Naamã, simplesmente aceitar essas suas dádivas. Vai na paz. Naamã insiste para que o profeta venha aceitar, porque ele estava grato. Mas Eliseu recusa e disse: Naamã, se não queres, o que eu posso fazer? Dê este teu servo uma carga de terra que baste para carregar estas mulas. Ele pediu terra de Israel, porque nunca mais oferecerei holocaustos, sacrifícios a outros deuses, a não ser ao Deus de Israel. Ele sabia que lá na Síria tinha Astarote, tinha Tamuz, tinha Nimrod, que eram deuses daquela época. Tinha Dagon, deuses pagãos da Síria. Mas ele faz um voto diante de Deus e ele leva a terra de Israel, talvez para chegar lá e colocar como um tapete, para que ele venha ajoelhar em cima e lembrar do Deus de Israel. Nisto, perdoe o Senhor o teu servo, se eu estou insistindo para que tu aceites. Quando o meu Senhor, eu entrar lá na casa de Rimon, na casa do Deus Dagon, para adorar, e ele encostar na minha mão, porque ele entrava junto com o rei da Síria para adorar Rimon, um deus pagão da Síria. E ele fala: e eu também tenho que me curvar a Rimon junto com o meu Senhor, o meu rei. Então que Deus me perdoe por este ato. Mas quando eu me curvar a Rimon, me perdoe o Deus de Israel, porque eu vou me curvar lá na sinceridade de espírito e vou adorar ao Deus de Israel. E Eliseu diz: vai em paz.
muitos homens ajoelham nos pés da imagem de idolatria, de escultura, que não ouve, não fala e não vê, simplesmente por tradição, por obedecer a pai, a mãe, a uma tradição. E ele foi embora. E quando ele estava numa certa distância, pouca distância, Geazim, que era homem de Deus, servo de Eliseu, discípulo do profeta, comete um erro na sua caminhada cristã. Eliseu já tinha falado, quando ele fosse com um bordão tocar no rosto daquele menino que tinha morrido, filho da Solamita, que ele não parasse pelo caminho. Mas aqui sobe ao coração de Geazim a ganância. E ele vai atrás de Naamã. E ele mente e fala que Eliseu, que poupou a Naamã, fala em nome do profeta que ele não tinha recebido nada, mas que agora estava arrependido, que ele veio atrás para pegar alguma coisa. E foi Geazim, alcançou a Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: vai. Meu Senhor me mandou aqui. E eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos do profetas, das montanhas. Geazim estava mentindo. Ele falou que ia pegar alguma coisa das mãos de Naamã para entregar para um necessitado de Efraim. Então me dá aí uns talentos de prata, umas mudas de roupa, porque eu vou passar para esses necessitados. Ele estava mentindo, ele estava querendo para ele a soberba, a altivez, a falta de domínio, estava tudo entrando no coração de Geazim, homem de Deus, amando, recai, calavas, estava vendendo o seu ministério. Homem de Deus, ele estava pegando dinheiro com o sentido de se beneficiar, mentindo em nome do profeta Eliseu. Mas Naamã não estava entendendo nada, só falou: seja servido, toma aqui 2 talentos. E ele insistiu e amarrou os 2 talentos, os 2 sacos de prata, com as 2 mudas de roupa, e pôs sobre os seus servos, aqueles que estavam acompanhando o mentiroso. E eles levaram para outro rumo. Aí chega Geazim diante do profeta Eliseu, e ele entra na presença do profeta, porque o profeta ele é totalmente guiado pelo Espírito Santo, ele tem as revelações do próprio Deus. E Eliseu vai e diz: de onde é que tu vem, Geazim? O que você anda fazendo? É como Deus falou para Satanás: aonde é que tu estava? Aí Satanás fala: eu estava rodeando a terra. E Eliseu diz para Geazim: onde é que tu estava? O que tu anda fazendo? Aí ele diz: teu servo não foi a nenhuma parte. Porém, Eliseu, sabendo que era mentira em espírito, diz: porventura eu não estava contigo, o meu coração não estava contigo? Por acaso eu não vi quando aquele homem voltou do seu carro e te encontrou? Ora, Eliseu estava tendo uma visão clara. E por que tu recebeu aquela prata? Por que você tomou estas roupas, esses olivais, essas vinhas, essas ovelhas, esses bois, esses servos e servas? Olha, Geazim, porque vendeste do teu ministério, vendeste a tua caminhada. Essa lepra, esta doença recairá sobre ti. Amados, eu estou vendo
que Deus vai trazer uma sentença sobre pastores, sobre altares. Isso eu estou vendo essas revelações do monte. Pessoas que vendem o seu ministério, pessoas que verdadeiramente sobem ao monte com o sentido de lesar, de vender um dom profético. E Eliseu vai mais além e vai recair também sobre a sua descendência. A Bíblia diz que naquele momento Geazi já saiu leproso, branco como neve, de diante do profeta Eliseu. Amados, nós não podemos vender o nosso ministério. Nós não podemos andar de qualquer jeito na presença de Deus. Deus, ele é sincero ou não. Deus, ele conhece o coração. Davi era o homem segundo o coração de Deus porque ele era sincero. Aquela menina era a menina dos olhos de Deus que trabalhava lá na casa de Naamã, porque ela sabia que lá em Israel tinha profeta que falava em nome de Jeová as maravilhas que Jeová trazia através do profeta Eliseu. Aquela mulher, filha até mesmo daquela região, da descendência dos assírios, aquela senhora daquela menina, ela também compreendeu o recado e ela fala com Naamã: vai lá, quem sabe, dá o conselho. Essa senhora da Assíria, Naamã era marido. Ele pode até ser chefe de exército, mas ele tem que lembrar que diante de Deus, toda autoridade tem que dobrar o seu joelho. Diante de Deus, não existe esse que seja grande que Deus não possa abater, porque a Bíblia diz que Deus abate a todo soberbo, levanta a todo humilhado. Muitos homens nesta nação estão com lepra. Muitos homens nesta nação estão com uma lepra chamada de corrupção. Muitos homens nesta nação, pastores, apóstolos, bispos, estão com uma lepra chamada amor ao mundo. Muitos dentro da casa do Senhor estão com uma lepra chamada amor ao dinheiro. E esta lepra vai persegui-los. Porque em nome de Jesus Cristo de Nazaré, também há profeta do Brasil. E segundo a minha palavra, em o nome de Jesus, que esta lepra persiga todo aquele que está de olho somente no dinheiro, e não na obra de Deus, e não no crescimento, e não no benefício da casa do Senhor. Que a lepra os persiga. Porque o amor ao dinheiro é fonte de todos os males. Não que o dinheiro seja maldição, porque dinheiro é bênção, mas o amor ao dinheiro é lepra. Porque por trás do dinheiro existe um espírito chamado de Mamon. E pelo poder do nome de Jesus, Geazi perdeu o seu ministério. Perdeu aquela caminhada com o homem de Deus, porque olhava simplesmente para o dinheiro. Ele olhava para as moedas. Ele não olhava para a cura daquele homem. Ele não se maravilhava com a cura daquele homem. Ele tocou o bordão só uma vez no rosto daquela criança, filho da Sulamita. Ele não teve paciência para Deus trazer o milagre. Ele andava com o profeta, mas não estava aprendendo com o profeta. Ele andava na casa do Senhor, mas não aprendia as coisas de Deus. Ele andava, ouvia as pregações, porque fé veio pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, mas ele não tinha mudanças espirituais. Ele não procurava as mudanças que Deus pedia para que ele viesse a mudar. Ele não conhecia os mistérios de Deus. Naamã era um ímpio, mas mesmo assim ele recebeu o conselho, ficou maravilhado, mergulhou lá as 7 vezes que Deus mandou ele mergulhar. E por isso foi curado, porque obedeceu, mesmo diante de toda insatisfação. Mas ele obedeceu, ele ouviu o conselho. Há ímpios que têm mais excelência do que os crentes da casa do Senhor. Foi o que Jesus falou para aquele centurião. Nem em Israel vi tamanha fé.
O que ele estava falando é que muitos virão do Oriente e do Ocidente para servir a Deus em espírito e em verdade. E muitos da casa do Senhor, naquele grande dia, serão lançados no fogo do inferno. Porque não fizeram conforme a vontade de Deus. Não fizeram a obra com excelência. Simplesmente ficaram de olho nas moedas. Ficaram de olho nos sacos de prata. Como se diz no México, da La Prata. Amados, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, vive o Senhor e vive Deus, que esta igreja, chamada Reino de Jesus Cristo, terá o seu direito. Pessoas vão trazer o dízimo, a oferta. Pessoas vão fazer o seu voto no altar e vão ser respondidas pelo próprio Deus. Não por causa do pastor, mas por causa que essa obra tem que crescer. Essa obra tem que ser grande. Esses muros têm que ser edificados. Pessoas virão e vão passar pelo processo 7 vezes pela mão do profeta, pela palavra do profeta, e receberão a sua paz, o seu domínio próprio. Saberão os caminhos que deverão andar. Terão paz em espírito, e Deus trará à existência o que não existe, o direito, no tempo certo, pelo poder do nome de Jesus. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus vos dê a paz e que faça resplandecer os seus caminhos. Oh, graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, meus amigos.